Bem-vindos ao Canal Médico. Hoje vamos ter um programa sobre autismo. Meu nome é Eli Cheniot, eu sou professor de psiquiatria da UERJ, professor da pós-graduação do IPUB, UFRJ, e eu vou entrevistar duas psiquiatras da infância e da adolescência. São as doutoras Ana Moura Marx e Karina Kunto. As duas fizeram especialização, o R4, né, quarto ano da residência, em psiquiatria da infância e da adolescência, no IPUB UFRJ, né, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. A Ana Moura Marx, além dessa especialização, ela fez formação em terapia cognitivo-comportamental e especialização em análise de comportamento aplicada para autismo. E a doutora Karina Kunto, ela é médica da UERJ também, é médica de família e comunidade, médica psiquiatra, e com a especialização sobre a qual eu já falei. Ao meu lado, também como entrevistador, o professor Estevão Scott, que é professor adjunto de psiquiatria da UERJ. Então, vamos dar o pontapé inicial, começar pela Ana, mas a pergunta é extensiva às duas. Uma coisa mais básica, o que é o autismo, como é que faz o diagnóstico? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele vai se iniciar, os primeiros sinais dele bem no início da infância. Hoje em dia a gente tem trabalhos mostrando os primeiros sinais ainda em bebês. E ele vai ser caracterizado por dois grupos de sintomas, né? Uma alteração na comunicação, na linguagem e na socialização, e um outro grupo que são comportamentos restritos, repetitivos, estereotipias. Então seriam esses os dois grupos de sintomas que precisam ser preenchidos para a gente ter o diagnóstico de autismo. Uhum. Comentar? Sim, é isso, né? Esses são os critérios principais, né? Em geral, assim, né? Por exemplo, acho que a gente às vezes fica um pouco em dúvida, né, de que tipo de comportamento repetitivo que pode acontecer, né? A gente vê muito estereotipias motoras, né? Então, por exemplo, flapping das mãos, que é sacudir as mãos, às vezes alguns pulinhos, tem estereotipias vocais, tem estereotipias que são motoras até mais amplas, né, como rodar no próprio eixo, como ter que andar, ir e vir, né? A gente, em geral, até nas crianças é bem comum e ter o relato dos pais, né, de ter um brincar que não é um brincar imaginativo, um brincar funcional, costuma ser uma coisa mais repetitiva, de enfileirar, de organizar, né? A dificuldade de sair de rotinas, de sair de um padrão pré-definido, isso gera assim, um sofrimento muito grande na criança, principalmente, né, no adulto também, mas a criança, né, como também a Ana comentou, né, quando ainda está adquirindo a linguagem, isso fica mais difícil, né, porque como que você vai comunicar a causa desse sofrimento e o que você está sentindo, se você não sabe comunicar, se você ainda não adquiriu essa linguagem. Então, isso muitas vezes se traduz em crises de birra, em choro, até às vezes em agressão, em algumas estereotipias que são autoagressivas também. E a gente tem esses interesses que geralmente ficam fixos, bem intensos em algumas coisas específicas e que às vezes, assim, a pessoa vai desenvolver, assim, um conhecimento enorme sobre aquele tema específico, em detrimento de outros. E existe essa questão que a gente ouve muito, né, que muitas vezes é relatado nos sintomas da sensibilidade a certos estímulos sensoriais, mas que não necessariamente precisa estar presente. E não é assim, apesar de ser o que muitas vezes é falado, né, quando o paciente chega, não é um critério estritamente necessário, assim, né? Mas tem uma característica
que eu acho que vocês não falaram do prejuízo na capacidade de empatia. Realmente é uma característica central do autismo? Ele, na verdade, não é necessariamente da empatia, é mais de uma dificuldade de leitura das emoções. Então, eles têm uma sensibilidade diminuída às expressões faciais. Então, tem uma A tendência... pessoa que está diante dele Tem a tendência não a não... consegue reconhecer o que o outro está sentindo. É isso. Não é que ele não seja empático, não é que ele não consiga, de uma certa forma, entender que o outro está sofrendo quando ele tem certeza que o outro está sofrendo. Mas muitas vezes eles vão ver uma cena e vão ter uma leitura autocentrada, uma leitura sobre o ponto de vista deles e com uma dificuldade de fazer essa troca, de se colocar do ponto de vista do outro. Reciprocidade. Não tem, mais, né? na reciprocidade do que... Porque às vezes fica um estigma de que eles são insensíveis de serem... Não é um problema moral. Não é um problema moral. É uma questão muito mais de leitura, de mais decifrar a situação. Isso não tem a ver com a questão da teoria da mente? Tem a ver com a teoria da mente. Sim. E, na verdade, assim, existem também alguns estudos que citam até uma hiperempatia em algumas pessoas, que algumas pessoas relatam, mas acho que seria, assim, uma questão na modulação da empatia, né? Assim, mas acho que também relacionado a essa dificuldade de leitura, porque quando, em geral, né, a pessoa típica, né, vai saber também separar, né, essa barreira, né? O que é do outro, o que é meu, então isso pode ser um pouco mais difícil nessa relação, né, de intersubjetividade, né, mas tem essa questão com a teoria da mente, né, que existem várias teorias que tentam explicar, né, a cognição social no autismo, né. A teoria da mente é uma delas, né, que é sobre essa capacidade mesmo, né, de se colocar no lugar do outro, de tentar ler, de certa forma, prever... A intenção do outro, né? A intenção do outro, desejo, né? do outro. Isso. Mas, assim, a gente fala bastante E diagnóstico, nisso, né? Como é que faz? Quer falar? A partir, né, dos atrasos... Enfim, nas crianças, você vai pegar pelo atraso do desenvolvimento. O mais comum nas crianças é chegarem com um atraso da fala. Mas ele não é estritamente necessário, né? O atraso da fala, o atraso do desenvolvimento das palavras. É muito comum crianças com 2 anos que ainda falam poucas palavras, falam aquelas palavras que deveriam estar presentes ali por volta de 1 ano, né? Mamãe, papai, água, e só vão desenvolver isso perto dos 2 anos. Então, esses atrasos vão dando um indício de um desenvolvimento atípico. A partir desse desenvolvimento... Aquilo de se referir a si mesmo na terceira pessoa, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. Isso pode acontecer, pode. Não necessariamente... assim, né? Não necessariamente está presente em todos, né? Mas a gente fala de alguns sinais de alerta, né? E são sinais de alerta que geralmente permitem, assim, uma suspeição precoce, uma detecção precoce. Então, menorzinho, às vezes por volta de 1 ano, a criança que já não olha muito nos olhos, que brinca mais sozinha... uma criança que nessa fase já pegaria os brinquedos e brincaria de forma funcional com eles. Então, um brinquedo que você bate e alguma coisa surge, a criança às vezes ela brinca de outra forma, mas não faz o bater funcional. O carrinho, ela não... Às vezes não pega o carrinho para brincar como se fosse um carrinho, às vezes fica só ali rodando a rodinha. Tem uma tendência a fazerem esses estímulos repetitivos ao invés de ter um brincar mais imaginativo. São coisas que dão indícios para a gente. E aí, a partir desses dados clínicos que a família vai trazendo, a gente vai pegando os critérios diagnósticos. Não tem nenhum exame complementar para fazer o diagnóstico? Não tem nenhum exame complementar que faça um diagnóstico específico. Então, a gente, às vezes, utiliza de exames para exclusão. Então... avaliação neuropsicológica.
Até exames mais básicos, né? Às vezes uma audiometria para ver, porque uma das queixas frequentes que a família traz é que chama e a criança não atende. Por volta dos 9 meses, mais ou menos, 9, 10 meses, a criança já começa a reconhecer o próprio nome. Quando o adulto chama, a criança já sabe, já vira, já olha, né? Então, por volta de 1 ano, isso já está bem consolidado. E aí são crianças, às vezes, que, eu chamo, ele não vira, ele tá lá brincando, ele não olha para mim, tem um olhar que foge, então quando tá conversando com alguém, foge um pouco do olhar, e aí são esses indícios que vão fazer. E aí, uma criança que a mãe tá chamando e não ouve, a gente precisa, às vezes, fazer uma audiometria para excluir uma perda auditiva, Tem, por exemplo, assim, às vezes é uma criança que a gente vê que tem alguns traços que podem ser de alguma síndrome genética. Então, assim, não necessariamente excluir, porque existe comorbidade com algumas síndromes genéticas, mas de também complementar mesmo a avaliação, né? Muitas vezes, né, a gente utiliza não é um exame complementar, mas é o exame clínico, a avaliação clínica, por exemplo, de fonoaudiólogo, de terapeuta ocupacional, que pode também ajudar a gente a fechar o diagnóstico, né? No caso, assim, né, da avaliação neuropsicológica que eu falei, já é mais para frente, assim, muitas vezes para tirar dúvidas mesmo, né? E ela sozinha não faz um diagnóstico. O diagnóstico é, de fato, clínico, tanto que não necessariamente você precisa de uma avaliação neuropsicológica para fazer. Pode falar. Dentro da avaliação neuropsicológica, às vezes consegue avaliar diretamente a teoria da mente, a cognição social, o funcionamento executivo desse paciente. Isso geralmente para crianças mais velhas, adultos, pode ser um exame que complementa esse diagnóstico, que às vezes pode embasar. E sobre a idade, né? Os critérios anteriores falavam-se, né, em 2, 3 anos, já se teria os primeiros sintomas. Vocês enfatizaram aí que é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas como é que, né, pelos critérios atuais, tem ali um corte de idade que você, né, diagnostica o autismo, ou isso já está mais poroso, assim, no sentido que você pode, né, o diagnóstico pode ser feito posteriormente, né, não ser diagnosticado na infância, na primeira infância ali, como é que é isso? O transtorno ele precisa estar presente na infância e na primeira infância, então os primeiros sinais vão estar presentes ali. A gente tem estudos que corroboram muito já com dados em bebês. Mas os bebês, a gente ainda precisa observar mais o desenvolvimento. Então, você não vai fechar um diagnóstico de um bebê de 6 meses, 9 meses, 1 ano, né? Porque, por exemplo, com 1 ano, eu não consigo nem ainda avaliar um atraso de fala específico. Às vezes, a gente só vai conseguir caracterizar um atraso de fala, um transtorno de linguagem, com 1 ano e meio, 2 anos. Então, fica mais difícil de fechar um diagnóstico. Mas você às vezes já observa alguns atrasos e alguns traços. Quando se observa esses atrasos, esses traços nessas crianças muito pequenininhas, já é indicado você fazer uma intervenção, mesmo sem o diagnóstico fechado. E aí o diagnóstico mesmo geralmente vem entre 2 anos, né, a partir dos 2 anos, 3 anos, nessa faixa etária seria o ideal. O que a gente vê hoje dos estudos, o dado brasileiro, se eu não me engano, é por volta de 5 anos que a maioria das crianças são diagnosticadas. Mas hoje em dia a gente tem tido diagnósticos na adolescência, na vida adulta, porque era um tema pouco falado, né? Assim, era um transtorno, apesar de já ter uma base, né? Ser bem descrito há bastante tempo, ele ainda não era tão falado. Década de 40, né? O Kanner começou a descrever entre 40, ele começou a ser mais estudado e descrito entre 40 e 60, né? Exatamente, a família, né, às vezes demora para perceber, né? Pode, né, achar que é um processo normal, está demorando mesmo para falar, para se desenvolver, e às vezes atrasar um pouquinho a procura, né, de ajuda. O diagnóstico diferencial em relação ao retardo mental, ou déficit intelectual, né? Muitas vezes acho que deve ter muita comorbidade, mas muitas vezes
fica-se a dúvida, né? Como distinguir uma coisa da outra? Em geral, assim, né, existe a comorbidade, né, e dependendo, assim, do nível de suporte da pessoa, da criança, em geral são casos que são diagnosticados um pouco mais cedo, né, porque esse nível de suporte já é percebido antes, né, mas é um diagnóstico diferencial difícil. Antes em qual? Nas duas, né? Mas, em geral, no déficit intelectual, assim, os sinais, assim, né, de atraso, eles já estão mais presentes desde o início, né? O desenvolvimento, em geral, é todo já mais abaixo do esperado. E no TEA não necessariamente. Às vezes existe um desenvolvimento É típico transtorno do espectro autista. No plural ou singular? Transtorno ou no singular, Mas, então, assim, às vezes existe um desenvolvimento típico até certo ponto e pode ou estagnar ou regredir. E aí, às vezes, isso é até um fator, né, de, às vezes, uma demora, né, até você perceber, né, essa estagnação. Em relação à demora também de diagnóstico, a dificuldade de acesso, que a gente sabe que no Brasil existe, né? Mas em relação à diferenciação, acaba sendo assim a avaliação do quociente intelectual. Né? O diagnóstico da deficiência intelectual se dá de forma muito formal pelo quociente intelectual. Pelo QI, assim, pela testagem. E o que a gente, né, diagnosticava como aquele retardo mais clássico, déficit intelectual global, geralmente vem atrasos motores muito associados, um atraso global das funções, assim. São crianças, às vezes, que demoram a andar, demoram a falar. Às vezes, a fala tem um atraso que é muito mais motor do que funcional, um atraso muito de articulação. Seria mesmo assim, todos os marcos tendem a estar atrasados. Porque, às vezes, no autismo, por exemplo, alguns marcos até se adiantam. Né? Sim. Então, na deficiência intelectual, você já vai vendo assim que já existe uma defasagem desde bem cedo, né? E aí demora um pouquinho assim, né? Essa questão do quociente intelectual, né? Da testagem de QI, demora um pouquinho até você conseguir testar. Mas você também vai avaliar essa questão do... É mais fácil fazer esse diagnóstico quando existe um atraso mais... intenso, né? Porque às vezes um deficiência intelectual leve pode estar comórbida, pode ser algo que só vai também ser visto depois, e até em adulto mesmo a gente às vezes só diagnostica um déficit intelectual leve depois, né? E tem muita comorbidade, né? Dá para dizer que o autismo seria uma das causas possíveis de retardo mental? Não sei se Pelo causa. isolamento, ter menos estímulo? Eu diria que não. Eu não sei se causa, porque o que a gente tem, na verdade, dentro do espectro, a gente vai ter desde pessoas que têm o QI elevado, alta habilidade, até comprometimento do QI. O que dá para dizer é que dentro disso, você consegue determinar prognóstico. Porque pessoas que têm um QI dentro da normalidade ou mais elevado, elas têm uma capacidade de aprendizagem maior e, com isso, acabam conseguindo, de uma certa forma, aprender habilidades que ajudam a estar no mundo e a socializar, tudo que um paciente que tenha o autismo com um déficit intelectual associado vão ter muita dificuldade. Vocês estão falando agora, né, do espectro autista. Acho que seria interessante explicar melhor o que é o espectro autista, né? É uma doença relativamente recente, né? Foi descrita ali nos anos 40 pelo Kahneman e pelo Asperger, né? Simultaneamente, né? Um estava na Europa, outro nos Estados Unidos, mas tem uma diferença conceitual, né? Do que o Kahneman descreveu e complementando a pergunta, mudou do DSM-4 para o DSM-5, né? Da quarta versão da classificação psiquiátrica
da Associação Psiquiátrica Americana para a quinta versão, né? Que antes, até o 14º, eram categorias diferentes, né? Transtorno autista, transtorno de Asperger e mais uns 2 ou 3, né? E agora é tudo só o transtorno do espectro autista. Né? A síndrome de Rett, né? Que era... Né, você me falou de síndromes genéticas, né? Que acho que também já não estão mais né, dentro aí do espectro autista. Então, vamos falar um pouquinho do o que modula esse espectro. É a questão da linguagem, como é que ele é descrito? No DSM-4 a gente tinha uma diferença clara, né, entre o autismo clássico e o Asperger. A principal diferença era no desenvolvimento da linguagem. O autista clássico tinha um atraso nesse desenvolvimento, ou às vezes chegavam até a ser não verbais, né, então você tinha... Você precisava ter esse marco do desenvolvimento muito bem especificado, que não tinha atingido na época certa, para ter um autismo clássico. E o Asperger, as características em termos de rigidez, estereotipia, deficiência na comunicação, na interação, na função da linguagem, ainda permanecem, mas sem esse atraso. Então, na hora que você pega a história clínica desse paciente, da história de desenvolvimento desse paciente, ele falou as primeiras palavras por volta de 1 ano, por volta de 1 ano e meio, né, já estava combinando palavras, 2 anos formando frase, então isso está preservado, né, no Asperger. E agora, eles juntaram isso tudo dentro de uma estrutura só. Então, entendendo que seria um transtorno só, que as características seriam iguais, e a única diferença seria com atraso ou sem atraso. Agora, o que é importante ressaltar é que atraso não quer dizer que não tenha prejuízo. Então, ele pode não ter atraso, então atingiu os marcos na época certa, mas ainda tem prejuízo, que a gente enxerga muito dentro da literalidade, dificuldade de entender ironias, figuras de linguagem, piadas, às vezes uma linguagem mais seca, mais direta, uma dificuldade de perceber as expressões faciais, às vezes uma dificuldade de executar essa linguagem não verbal. Então, as expressões, a forma como coloca a mão, muitas vezes são pessoas que vão falar de forma mais rígida, com pouca modulação do tom de voz. Esse prejuízo ainda está presente. Seria, por exemplo, assim, né, essa parte da parte mais funcional, assim, né, da linguagem. Então, por exemplo, às vezes você tem, vão trazer para você assim, nossa, mas quando era criança parecia um mini adultinho. Falava assim de forma muito formal e tal. Às vezes a pessoa vai perceber também, vai te trazer esse prejuízo na socialização, no sentido de todo mundo me acha grosseiro, todo mundo acha que eu tô sendo seco, que eu tô sendo grosso, mas na verdade eu só tô falando o que eu acho. Se a pessoa me pergunta, eu vou responder o que ela perguntou, né? Não entendo por que eu preciso fazer uma firula se a pessoa está me perguntando isso. Se ela perguntou, ela quer ouvir a resposta. Por que eu vou esconder? Né? Então, existe essa coisa que a Ana falou, dessa literalidade, dessa objetividade, que às vezes pode parecer uma falta de... Me lembra, desculpa te interromper, um amigo meu que estava em Portugal e telefonou para uma pizzaria e perguntou, vocês têm pizza? Aí o cara lá, sim, pronto. Ele, não sei se não entendeu, mas deu essa resposta, não falou quem entregar pizza, não perguntou qual o endereço, não disse quais eram os sabores da pizza, não, só disse, sim, temos. Os portugueses, eles têm essa... Acho que os europeus, em geral, têm essa concretude um pouco. Assim. Mas o português tem essa literalidade, sabe, na fala, né? As piadas de português são sempre meio que baseadas nisso, assim. E é isso, é um pouco isso, assim. A pergunta, ela vai ter a resposta direta. Se você não perguntar exatamente o que você quer, às vezes não vai. Mas voltando a falar sério, o que vocês acharam dessa mudança do 14º para 15º, né? Quais as vantagens e desvantagens de serem várias categorias ou ser uma só? Eu acho que, assim, a transformação no espectro, né, ajuda de certa forma, mas de certa forma cria
algumas dificuldades, assim, né? Eu acho que em relação, por exemplo, ao Asperger, né? Ele se torna, dentro da nova categoria, um transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, né? Isso é uma das coisas que talvez faça inflar bastante, né, o número de diagnósticos. Mas, assim, clinicamente a gente percebe um pouco essa diferença, né, nesse padrão dos dois. Acho que o espectro talvez ajude um pouco a unificar esses diagnósticos que antes poderiam ser várias suspeições que não eram encaixadas em algo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um cuidado do quanto que a gente segue ampliando o diagnóstico, né, assim, o espectro em si, né, o que são traços, se a gente está patologizando algumas coisas que são características pessoais, que são características individuais que fogem um pouco do padrão geral, hoje em mas dia, não são um o transtorno. diagnóstico ficou muito mais comum, né? Uhum. O transtorno do espectro autista está sendo mais bem reconhecido ou tem muitos diagnósticos errados? Os dois, eu acho. Acho que tem os dois. O que eu percebo, assim, acho que o espectro, ele ajuda a entender que a base é uma só, né? As bases das alterações dentro da rigidez, dentro das estereotipias, a dificuldade nessa linguagem, você tem desde o autista com nível leve de suporte até o grave. Mas o E quanto, eu acho né? que isso é até uma vantagem, porque isso acho que ajuda algumas pessoas a terem mais acesso, né, aos tratamentos, aos profissionais, quando tem a possibilidade de ter esse diagnóstico mais fechado, ao invés de ser só, tipo assim, é estranho, é diferente, mas não tem aquele atraso claro do autista grave que é não verbal, sabe? Então, acho que nesse ponto, acho que o espectro ajuda. Por outro lado, quando se ampliou o espectro, eu acho que se perdeu um pouco a base dos critérios diagnósticos. E de você, apesar de ter algumas pessoas que tenham traços, então tem alguma característica ou outra, não fecha o diagnóstico em todos os critérios. E aí, eu acho que as pessoas confundiram um pouco essa questão de ser espectro com não precisar ter um prejuízo funcional. de ter um prejuízo funcional ou de não precisar cumprir os critérios efetivamente, de ter o sofrimento, né? Acho que dentro da psiquiatria a gente já está muito acostumado a lidar com o diagnóstico de transtorno, né? Que são coisas que são diagnósticos todos mais dimensionais, né? Que você vão ter faixas dentro da normalidade e coisas que saem da normalidade. E eu acho que esquecem o ponto comum, que é o sofrimento que isso traz, que são os prejuízos que isso traz. Acho que isso é uma coisa que, por exemplo, o espectro ajuda a essas pessoas, né, que não são aquele autismo antigo, né, que as pessoas geralmente têm em mente, que desse não verbal, da interação muito precária, de muita necessidade de suporte, né, e que muitas vezes eram ignorados os níveis 1 e 2, que existe essa dificuldade, que existe esse sofrimento, mas que não eram considerados um transtorno válido ou algo assim, porque não eram tão gritantemente Como é que é isso? Nível 1 e 2 Isso depende muito, assim, né, tem essa Tem estratificação? a ver, hoje em dia a gente tem a ver com esse nível 1, 2, 3 de suporte, né? Mas são 3 níveis. São 3 níveis e ele é classificado a partir do quanto de suporte aquele paciente precisa. Então, um paciente grave, ele vai precisar de um suporte para a maioria ou todas as atividades da vida diária. Esse é o 3. Esse é o Isso. 3. O nível 2, ele precisa de um intermediário, e o nível leve, ele precisaria minimamente. Então, ele tem um prejuízo, ele tem uma dificuldade. Não existe nível 0. Não, o nível 0 você não tem prejuízo, você não tem diagnóstico. E aí eu acho que
O que acontece é que talvez o que a gente confunda seja esse nível leve com independência. Então, o nível leve, ele pode ter independência, mas ele ainda vai precisar de certas alterações na vida, adaptações Ainda existe e essa... auxílios, né? Uma outra coisa que eu penso que o espectro pode ajudar é a gente entender que essas classificações podem ser fluidas também ao longo da vida. E a partir das intervenções. Então, eu acho que isso possibilita também você não ser muito determinista de que, beleza, você tem um diagnóstico de uma criança, por exemplo, num nível 3, e você meio que ser determinista de que ela não pode ter melhora naquilo. E, na verdade, não. Hoje em dia, a gente sabe que as intervenções, elas podem trazer uma mudança nesse nível, de ir para nível 2 e de ter menos suporte. E a intervenção ela tem que sempre focar nisso, né? De você conseguir trazer mais independência, sabe? É uma discussão muito grande, porque muitos autistas leves ficam incomodados com as intervenções e queixam de como a intervenção é feita, mas às vezes você perde um pouco que para alguns níveis, você precisa de uma intervenção mais intensiva para conseguir desenvolver a independência daquele paciente. Né? Parece que o que gera mais confusão é esse nível 1, né? Porque, e a gente vê isso, né? Por exemplo, eu tive uma experiência com uma mãe que trouxe a paciente já com o diagnóstico de transtorno do espectro autista. E ao final da avaliação, não concordei com aquele diagnóstico e achei que estava dando uma boa notícia. Né? Olha, a sua filha não é autista. Mas igual ela... o borderline que quer ser bipolar. Exato. E aí ela ficou muito insatisfeita. Como não? Já teve laudos e... Enfim, é claro que o diagnóstico ele é longitudinal, a gente tem que avaliar, mas naquele caso não parecia. Vocês também enfrentam essas situações de pessoas que não, na opinião de vocês, não seriam autistas e que tem toda... Atualmente, por um lado, o estigma diminuiu, isso é ótimo, mas também... Por que as pessoas querem ser autistas hoje em dia? Esse é o ponto. Eu acho que assim, né? O querer ser, eu acho que é uma forma um pouco complicada de se colocar, assim, né? Eu acho que muitas pessoas procuram nomear esse sofrimento, né? O sofrimento existe, não necessariamente ele vai conseguir ser enquadrado no transtorno do espectro autista, mas a gente não pode negar que esse sofrimento existe, que essa pessoa tá buscando uma ajuda, né? Muitas vezes se identifica com traços, muitas vezes se identifica com algo que viu, com o que leu a respeito. E, assim, isso leva a pessoa a buscar o atendimento, né? E acho que às vezes é um pouco uma busca por pertencer a uma comunidade, por ter uma identidade, porque é muito difícil também você ter um sofrimento inominado, né? E eu acho que também, quando a gente fala, por exemplo, até nessa questão de criança, se a gente for pensar em saúde pública e até na saúde privada mesmo, né? Muitas vezes existe uma exigência de laudo por escolas, por plano de saúde, para fornecer, né, para dar acesso a essas terapias, a essas intervenções que crianças autistas ou não autistas têm indicação e têm necessidade, muitas vezes, mas que tem essa barreira de só ser aceito com um laudo de autismo. Então, fica uma situação muito complicada, porque isso acaba sendo uma barreira, você está privando pessoas de terem um desenvolvimento melhor, de ter uma autonomia melhor no futuro, porque se exige um laudo, sem pensar sobre realmente essa questão do diagnóstico, do impacto que um diagnóstico tem na vida de uma pessoa. E, às vezes, até pessoas que têm mesmo o diagnóstico de autismo podem se incomodar com isso, assim, né? No sentido de, assim, algumas falas de por que alguém iria querer, né, ser autista, no sentido de passar por essa dificuldade, esse sofrimento, essa dificuldade de ser uma pessoa que funciona diferente num mundo que não foi feito para recebê-la, né? Então, é difícil a gente falar que alguém quer ser autista. Eu acho que
existe mais essa questão de uma busca por entender o que está acontecendo. Eu às acho que vezes. até uma busca por uma nomeação, assim, daquele sofrimento. Acho que tem um entendimento de que tem um sofrimento, tem uma certa inadequação, tem uma certa dificuldade de se encaixar de alguma forma. E aí eu acho que algumas, na hora que começa a ler, começa a pesquisar, começa a achar, parece que faz sentido. Então, faz sentido que eu me sinto assim inadequado, porque talvez eu tenha esse E é transtorno. um diagnóstico que tá na moda, né? Aparece muito na mídia. Eu acho que tem se falando muito, acho que tem uma... Tem torcidas de times de futebol, tem os autistas rubro-negros, pelo menos eu vejo a faixa lá no Maracanã. Que, assim, eu acho que é isso. A gente tem uma Tem tendência... lugar assim, especial para se sentar no metrô. Os seres transporte humanos, eles são público. gregários, né? Assim, a gente quer pertencer a grupos, sabe? Então, acho que tem uma busca por isso também. Mas... e às vezes vem de características que não são as características centrais. Então, pessoas que têm alguma alteração de processamento sensorial, hipersensibilidade a som, ao toque. Um transtorno de restrição alimentar mesmo. Sabe? E aí... Fobia social. Fobia social, com certeza. Como é que distingue fobia social de... Na fobia social, você não vai ter um prejuízo nessa leitura das emoções, das expressões do outro. Na verdade, o que eu percebo é que tem até um excesso disso, sabe? Qualquer mini microexpressão que o outro faça, o fóbico social, ele já está se questionando, será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu... E tem até uma ansiedade sobre as emoções do outro, né? Uma ansiedade pelo que o outro vai achar. Às vezes, assim, é mais raro, né? Mas uma ansiedade de estar incomodando o outro. Então, tem muito a ver com essa coisa disso, assim. Eu acho que é realmente, assim, o pensar demais sobre a leitura do outro. E o desejo de interação social? O fóbico social tem muito desejo, mas tem medo. No autismo, como é que é? O autista pode ter o desejo de interação social. E muitas vezes, assim, quando a gente percebe até autistas adultos que chegam, né, existe muito essa percepção, né, porque a pessoa percebe que ela não consegue se ajustar, se incluir, ela tem uma dificuldade de manter as amizades a longo prazo. Isso causa um sofrimento. Então, é isso, assim, às vezes você está no trabalho, tem gente que fica muito tranquila de não interagir, até prefere um trabalho que não precise interagir. Mas tem Muita pessoas gente entre os autistas. Isso. Mas, assim, tem outras pessoas autistas que sentem falta, até pelo sentido de que, assim, autista também quer namorar, autista também quer ter uma família, né? Acho que a gente precisa desconstruir um pouco a ideia daquele autista que é uma fortaleza impenetrável e que aí também nada entra e nada sai. Então, tem uma... acho que uma coisa importante da questão da construção, né? De como é que se dá o transtorno. Quando a gente observa os bebês, as crianças, isso sob o ponto de vista mais da análise do comportamento. Todos os nossos comportamentos, eles são de uma certa forma reforçados. Então, se você pegar um bebezinho, na hora que ele vai mamar, então ele mama, isso já é um reforço automático, porque ele está se alimentando e ao mesmo tempo você tem a mãe olhando para ele. E aí um bebê típico, ele vai olhar de volta para a mãe e você vai construir esses reforçadores sociais ali. Então, quando um bebê faz uma gracinha e aí a mãe dá um sorrisinho, tudo... O bebê típico, ele é muito sensível a esse sorriso da mãe, a esse pequeno olhar da mãe. E o que se vê nas crianças, nos bebês, é que o bebê atípico, ele é menos sensível. Esses mini sorrisos da mãe, esse olhar, tudo, não traz esse reforço. Então, isso pode ser construído, esse reforço social. Então, a gente consegue, né,
as crianças atípicas que vão tendo mais contato social, que são sendo introduzidas mais, que frequentam as escolas, eles vão construir esse reforço social, eles vão... Os reforçadores, eles podem ser construídos ao longo da vida, né? Então, por exemplo, a gente quando é criança, a gente não entende muito bem o que é o dinheiro, para que ele serve e tal. No adulto, o dinheiro é um reforçador imenso para você fazer as coisas, né? Então, são reforçadores construídos ao longo da vida. E o reforçador social, ele também pode ser construído. O que acontece é que para as crianças típicas isso já é mais natural, e para as crianças atípicas isso precisa ser um pouco mais modulado e pareado com coisas que são reforçadoras para aquela criança especificamente. Só mudando um pouquinho, você usou a palavra típico e atípico. Uhum. Você não usou a palavra doente, patológico. Tem um termo que é muito usado, neurodiversidade, que eu leio como o seguinte significado. A pessoa que tem uma neurodiversidade, ela não é doente, ela é apenas diferente. Então, quem acha que é doença é uma coisa que quer rotular, quer estigmatizar, tem pessoas que são diferentes. É apenas ser diferente, sofrer de transtorno de espectro autista, ou a pessoa está doente? Eu acho que a gente tem que pensar na diferença entre doença e transtorno, né? Porque doença, pelo menos, né, do ponto de vista de construção de saúde, doença tem um agente etiológico específico, né? A gente não tem, pro autismo, a gente não tem essa determinação, né? Algo que causa. Sim, mas esquizofrenia também não. Mas você entende isso como um transtorno, né? Sim, mas esquizofrenia não existe como doença. Uhum. Mas as pessoas que recebem o diagnóstico de esquizofrenia têm uma doença. A gente não sabe qual é, mas elas têm. Eu acho que, assim, a questão da neurodiversidade, assim, vem muito no sentido de diminuir mesmo esse estigma, porque eu acho que a partir do momento, assim, né, que você, principalmente mais antigamente, né, que você dava um diagnóstico de autismo, meio que algumas pessoas desistiam de investir naquela pessoa, né? Então, assim, isso gerava um estigma e gerava, na verdade, assim, meio que uma condenação a, por exemplo, não poder ganhar mais autonomia, isso. E até no próprio caso, né, da esquizofrenia, de transtornos mentais mais graves, já existe essa perspectiva de você integrar mais a pessoa à sociedade através, né, da questão antimanicomial, tudo isso. Agora, por exemplo, né, assim, acho que claro que, assim, a esquizofrenia, né, é uma coisa que muda a pessoa, ela tem esse ponto de ruptura, ela vai ser diferente, né, para o resto da vida, e existe um curso já caracterizado de como vai ser, né. O autismo, a gente tem essa questão do espectro mesmo, então existem níveis diferentes de acometimento em pontos diferentes, né, que precisam de mais ou menos suporte, e existe um pouco mais essa plasticidade, né, essa possibilidade de uma mudança, e que eu acho que, de certa forma, existem também pessoas que, até em termos científicos, utilizam essa coisa, esse conceito de uma forma de ser no mundo, né? E até mesmo para a esquizofrenia, assim, né? Como um modo de vida diferente numa perspectiva mais fenomenológica, uma perspectiva mais enativa. Não poderia ser interpretado como uma negação? Eu acho que não. Eu acho que assim, porque o fato de você chamar de doença não significa que você não vai procurar uma coisa para você melhorar. Assim. Eu acho que entra também num ponto de não só de etiologia, mas também de tratamento, no sentido de você ter algo que você faça e interrompa aquilo, né? Em termos de doença.
Então, que você dê uma medicação e os sintomas passem, que você tenha, de uma certa forma, ou uma cura ou um controle daquilo. E aí, se a gente for pensar na neurodivergência, né, você tem uma forma de funcionar no mundo diferente, então uma leitura de mundo diferente, processos cerebrais de leitura, de entendimento das situações no mundo diferente, mas isso que traz prejuízos, Mas o quanto que esse prejuízo é pelo fato disso, assim, né? De uma sociedade não de uma incapacidade de adaptação da sociedade, né? Também. Eu acho que existe esse viés também. E é isso, assim, a gente, na verdade, nunca vai mudar as características centrais do autismo, de uma pessoa autista. Ninguém deixa de ser autista. O que a gente pode fazer e o que a gente tenta sempre fazer é fazer com que essa pessoa consiga se adaptar a essa vivência nesse mundo que muitas vezes pode ser hostil para essa pessoa, né? E que consiga ter a sua autonomia, né? Ser respeitado também nessa forma diferente de eu acho funcionar. que é uma forma... eu pensaria em, né, ser respeitado dentro da sua forma de funcionar, conseguir viver na sociedade com menos sofrimento, e uma capacidade de independência. Eu acho que seria isso, né? O tratamento, ele tenta visar isso, né? A independência, um funcionamento em sociedade e uma diminuição do sofrimento da pessoa. Mas a questão na palavra doença é se o que o autista apresenta é patológico ou não. Então, é apenas diferente, né, da diversidade? Acho que aí a gente... Ou é patológico? Eu tenho uma vez num curso, fazendo um curso sobre eram as alterações funcionais do autismo, e a professora, ela falava que eles são os atípicos e né, as pessoas que têm funcionamento típico são os típicos, porque os típicos são maioria e os atípicos são minoria, que se fosse ao contrário, seria o contrário, entendeu? O que define, né, a normalidade na sociedade e o que acho que assim, a gente tem que pensar, né, não somente num determinante biológico, né? Eu acho que existem os determinantes sociais que causam o sofrimento psíquico, que causam esse adoecimento. Até porque muitas vezes o adoecimento que vem de fato, que a gente muitas vezes trata de forma medicamentosa, são comorbidades que vêm justamente por essa dificuldade. Então, às vezes, um autista adulto que deprime, que é ansioso, por exemplo, tem esse desejo de interação, de se integrar a um grupo, só que pela dificuldade começa a beber, porque só assim consegue ter suportar estar num ambiente social. Então, muita coisa pode vir surgindo, mas que é isso. Se eles fossem, se os atípicos fossem maioria, fossem os típicos, provavelmente essa necessidade e esse sofrimento, esses transtornos comórbidos desenvolvidos, não apareceriam. Então, acho que a gente tem que, se a gente pensar realmente nessa inversão, é isso, assim. Eu acho que como é uma coisa que é do desenvolvimento... É uma discussão grande dentro da própria comunidade, assim, né, dos autistas, sabe? Porque, às vezes, também essa visão, ela acaba trazendo muita discussão dos autistas leves e excluindo os graves, nesse ponto de vista, né? Porque aí também, se a gente começa a pensar só em neurodivergência, então agora não é uma patologia. As pessoas, elas vão ter acesso aos tratamentos? E sobre os aspectos, né? Vocês falavam de, exatamente, etiologia, né? Eu não atenção médica. Exato. Do ponto de vista... Não sou médica, né? Sim. É isso. E qual é a relação... Terapêutica. Sim, terapêutica, né? Sim. E qual é a relação, né, dos aspectos biológicos e genéticos, né, no autismo e sociais? Porque acho que as primeiras
teorias, né, para o autismo, acho que estava muito influenciado pela psicanálise, né, falava-se muito da influência, talvez, materna ali no primeira infância. Pai geladeira, né? Mãe geladeira. Era mãe geladeira. Mãe né? geladeira. Era mãe Nem o geladeira. pai eles colocavam. Coitada da mãe. A mãe era a mãe geladeira. E que hoje isso, né, nos parece absurdo e, né, a gente sabe Eu que li tem uma uma influência. estatística no livro do Eric Kandel que como a taxa de concordância para o diagnóstico de autismo entre gêmeos monozigóticos é de 90%. É isso mesmo? É, Nossa, 60% a 90% entre mais que monozigóticos transpolar 70% a 80%. e entre 0% e 30% em dizigótico. Então, assim, tem uma Carga genética enorme. carga genética muito grande. Talvez seja a maior da psiquiatria que a gente tem conhecimento. Acho que sim. E aí, então, a gente supõe que as características biológicas seriam preponderantes. Mas, por outro lado, a gente não tem um tratamento, né, biológico para a doença, né? Até porque, na verdade, não se tem nenhuma... não se sabe nem quais são as alterações genéticas que vão ocasionar. Existem estudos que encontram algumas associações, por exemplo, em microdeleções, em alguns genes específicos, mas é uma coisa muito diversificada. É diferente da gente falar de uma doença monogênica, de uma herança... que a gente aprende até na escola mendeliana. É poligênica, né? Exato. Então, assim... E a gente também não sabe a influência, porque saindo um pouco da parte só dos genes, né? A gente não sabe a influência do meio, não do meio social, né? Sim. Do micro ainda, assim, né? Das coisas que afetam durante a gestação. Quer dizer, causa não sabe a causa, não tem. Mas quais são os fatores etipatogênicos? Considerando que além da genética. Que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Acho que essa gestação provavelmente é um. Então, assim, né? Uso de alguns psicotrópicos durante a gestação. Então, a gente tem principalmente ácido valproico. Malformação dá muito. Então, e autismo também. Ciência de vitamina D. Só falar antes que eu me esqueça, aquela história de que vacina para pólio, né, causava autismo. Pois é. Não, então, era a MMR, a tríplice viral. E, na verdade, foi uma associação, é um estudo bem enviesado, bem falho, que, na verdade, ele faz até uma ligação com algumas velocidades intestinais, e aí ele fez uma associação de que algumas crianças que tinham feito uso da vacina tinham desenvolvido. Mas é uma vacina que ela é dada ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, e aí é bem na época que as características estão mais claras, né, que a gente consegue observar mais. Teve retratação desse estudo, mas até hoje repercute, assim. E até hoje também tem essa repercussão também. Alastrada para outras vacinas, né? E faz com que Mas começou com o autismo, essa história de botar culpa em vacinas. Sim. Em termos, assim, né, de fatores, né, tem... Porque aí a gente também pode entrar em outra questão, né, até um pouco de genética, que é a epigenética. Então, é muito difícil de você... pontuar uma coisa, né? Mas esses fatores que a Ana falou, né, durante a gestação, existem algumas coisas que falam de deficiência de vitamina D materna, que seria uma associação, mas que também, na verdade, um nexo causal claro, igual, por exemplo, álcool e síndrome alcoólica fetal. Uma coisa que a gente tem claramente, né? Não tem isso no autismo. Alguma coisa ambiental após o nascimento... foi relacionada ao... Todo transtorno do neurodesenvolvimento, ele pode estar... existe um risco maior por exemplo, desnutrição, falta de estímulo, situações, assim, de desamparo grave, né? Mas são situações extremas, né? São mais extremas. Mas na gestação tem inespecíficas. Mas na gestação tem relação mais clara, né? Com... E na família dos pacientes que vocês acompanham, tem muitos casos? Tem uma coisa que às vezes acontece que vem a criança e no meio do processo diagnostica um dos pais, né? Acho que com TDAH acontece isso também, né? Eu imagino que a taxa de fertilidade seja baixa entre autistas, não?
Não sei. Isso é um dado que eu não sei. Mas a gente tem que pensar que, historicamente, eram crianças que eram colocadas, às vezes, à margem, né? Às vezes eram institucionalizadas, não eram investidas. Eu gosto muito do exemplo da Temple Grandin. Ela é uma autista americana famosa. Ela tem vários livros escritos descrevendo a experiência dela e alguns outros sobre o tema. Tem filme sobre ela. E ela, se eu não me engano, eu não sei se com 2 ou 3 anos ela não falava ainda. E o pai queria institucionalizar ela e a mãe falou, não, minha filha, ela vai falar, eu vou dar um jeito, tudo que ela não desenvolveu até hoje, ela vai desenvolver. E a mãe investiu nela, em ensinar as coisas para ela, conseguiu fazer ela falar. Ela foi para a escola, ela foi para a faculdade. Ela se tornou uma das referências em manejo de gado nos Estados Unidos. Ela revolucionou a forma como manejava o gado. Gado? Gado. Num dos livros dela, ela fala que ela conseguia chegar no ambiente onde os animais ficavam e entender por que eles ficavam assustados, entender por que preocupava. Ela desenvolveu um sistema de que eles iam de um lugar para outro numa espiral, porque aí não tinha sombras, e ela percebeu que o que assustava ele eram as sombras. E bem ou mal, assim, né, o investimento que a mãe dela fez de trazê-la para a sociedade, de não deixá-la à margem, permitiu que ela se desenvolvesse, a capacidade dela. E na área dela, ela é brilhante, e um dos motivos dela ser brilhante são as características autísticas dela. Você acha, sabe? por exemplo, que esse interesse por gado pode ser considerado um interesse restrito? Porque isso é uma das coisas que mais me chama atenção nos autistas, mais curioso, são os interesses restritos, né? Por exemplo, já tive pacientes que o interesse restrito era a Argentina, então ele sabia tudo sobre a Argentina. Eu conversava sobre a Argentina, parece um gênio que sabe toda a história da Argentina, sabe tudo. Na Copa do Mundo entrou em êxtase quando a Argentina ganhou, e por aí vai, né? Como é que se dá esses interesses restritos, que geralmente são monotemáticos, né? Eles se interessam e se aprofundam naquilo de uma forma... Varia bem, assim, varia bem o tema, o que é e tal. Tem algumas coisas que são meio comuns, assim, né? Nas crianças, Pokémon e agora Sonic. Eu vejo bastante Sonic. Carros. Então, tem algumas coisas assim. E isso pode mudar ao longo da vida, de ter épocas de ser uma coisa, dinossauro também, às vezes Dinossauros, tem. Então, às vezes, uma época tem alguma coisa específica, depois isso pode migrar para algum outro tema específico, então isso pode migrar ao longo da vida, ou então pode ser alguma coisa que perdure mais. Às vezes para um tema até mais adulto, né? Então... E eu acho interessante, às vezes, você tem que fazer um balanço de você investir, né, nesse tema, às vezes, por exemplo, no caso dela, que serviu para ser uma coisa vocacional depois. Ao mesmo tempo, às vezes é importante você dar o que a gente chama de variabilidade de repertório, porque, principalmente nas crianças, adolescentes, isso pode ter um afastamento dos pares. E dos pares, né? Dos pares, né? Sim, tá. Porque, assim, a outra criança, tipo assim, meu Deus, mas esse menino só fala de dinossauro, eu quero brincar de outra coisa e ele só quer brincar de dinossauro. Então, isso às vezes é o que traz esse ruído e essa dificuldade na interação. Às vezes não é nem que a criança não queira. É porque às vezes a outra criança não consegue embarcar e aceitar. E aí, por conta da rigidez, às vezes eles têm dificuldade de perder na brincadeira. Às vezes tem dificuldade com algumas regras, então... De perceber inadequação também, né? Sim. Porque, por exemplo, às porque vezes... aí entra nessa leitura do outro, né? De perceber que o outro tá meio entediado com o que você tá falando, então que talvez você deva dar uma recuada. Não, ele tá tão empolgado porque o tema ele é isso, é o interesse dele, é o que ele gosta tanto, e é o que ele tem mais interesse, que ele quer continuar ali falando, mesmo que o outro não esteja E como tão que o outro não se interessa por um tema tão legal que eu tô contando tudo que é muito legal. Mas, assim, eu acho que o hiperfoco, né, o interesse restrito, ele também pode ser um viés para a gente entrar nesse investimento, né? Então, por exemplo, se tem uma dificuldade de alfabetização e tal, mas se você vai, sei lá, pela questão do dinossauro, você fazer ele começar a ler, por exemplo, as sílabas do nome de algum dinossauro, você mostrar imagens que tenham, isso vai
ter mais o interesse dessa criança, isso vai ajudar ela nesse sentido. Agora, eu acho que o principal que fica, né, é sempre essa questão de o quanto que o não deixar de investir nessa pessoa, porque senão você realmente vai estar cristalizando ela naquele lugar de doente, naquele lugar à margem. Eu acho que isso é uma das questões do espectro, até porque a gente sabe hoje em dia que existe essa chance de você reduzir o seu nível de suporte. Eu acho que a decisão de não intervir por não acreditar no potencial daquela pessoa faz com que isso... Você tira um pouco, assim, o futuro daquela pessoa que poderia ser brilhante, igual ela foi. E tem até autistas não verbais que são também. Eu acho que é uma coisa rara, né, mesmo, entre os autistas, mas que chama muita atenção são aquelas habilidades especiais, em que a pessoa é, na verdade, melhor do que uma pessoa típica. Se vocês conhecerem, tiverem conhecido algum caso assim, o que a ciência fala, como é que isso acontece, como é que as pessoas têm, e muitas vezes são muito deficientes em tudo, mas têm aquela habilidade especial que é acima do normal. Isso pode estar ligado, né, ao interesse restrito. E existe, assim, pessoas autistas que têm realmente um QI muito acima da média, que tem essa Eram chamados de alto funcionamento? Você pode ter duas formas, né? Você pode ter um QI acima da média, um alto funcionamento, mas geralmente o alto funcionamento, ele vai ter globalmente uma facilidade, assim, uma melhor adaptação a algumas coisas. Mas eu acho que o que o professor falou é daquele que acho que seria o Savan, né? Que é o que tem... Geralmente são ilhas, né? Seria... É quase que como se ele tivesse uma capacidade realmente de uma leitura daquela situação de uma forma de usasse alguma área, região que ele acessa que foi a alteração do autismo que permitiu isso, assim, né? Tem um filme do qual eu gosto muito, Rain Man, com Dustin Hoffman, ganhou o Oscar pelo papel. Sabia que você ia falar. Sabia. E pelo que eu li, o Dustin Hoffman ficou observando um indivíduo com Asperger, né? Não sei, no mínimo ficou semanas com ele. E eu não tenho experiência com autismo, psiquiatria da infância e da adolescência, nem estudei isso na residência, na minha época não tinha. Mas eu fiquei impressionado, eu acho que o Dustin Hoffman mostra lá, acho que é um paciente mesmo, acho que um baita ator, né? Eu acho que ele copiou direitinho, né? Tem maneirismo, e o personagem tinha habilidades assim, uma memória fantástica, né? Número, né? Ele era fascinado por acidentes de avião, né? Então ele sabia avião tal, sabia qual era o avião, caiu no lugar tal, a causa do acidente foi essa, morreram não sei quantas pessoas, dizia o dia exato. E também está numa cena com o irmão, o Tom Cruise que faz, aí eles são atendidos por uma garçonete, né? Tem uma plaquinha no uniforme da garçonete com o nome dela. Aí o Dustin Hoffman diz, ela mora na rua tal, número tal, o telefone dela e tal. Ele tinha decorado literalmente toda a lista telefônica. Isso acontece, né? Então, é raro, mas acontece, e aí geralmente é isso, é uma ilha de habilidade, né? Não necessariamente isso vai ter muita funcionalidade. Então, também tem essa questão... ele era muito dependente, morava numa instituição... Exatamente, né? Então, às vezes, essas habilidades vêm sem funcionalidade, né? Pessoas que fazem desenhos fantásticos porque viram um lugar assim... Repetem uma música... complexa que acabaram de ouvir uma vez só. Isso vai depender muito de qual é essa aí a gente entra até nas especulações, né, de alguns gênios, se eram autistas, se não eram autistas, se tinham, né, se estavam no espectro, pensando em música, em matemática, física. Que é muito difícil de... hoje em dia não dá pra gente dizer, mas é bem raro, assim, até da gente, eu pelo menos, assim... É muito raro de receber, assim, altas habilidades, assim, nesse sentido. Eu já atendi criança que sabia todos os Pokémons.
Todos, absolutamente todos. O início Centenas? o início eram Centenas. cerca de 150, hoje em dia já tem bem mais. É, porque a fase Mas inicial... não é tão absurdo assim, né? Quem mas era joga mas realmente... criança, né? Assim, tinha 5 anos. Mas hoje em dia, Pokémon GO tá lá, você sai na rua. E eu, uma vez, nem foi em atendimento, em consultório, nada, mas eu tava num hotel e aí tinha um rapaz e ele tinha um interesse restrito naquelas histórias do Fantástico das mulheres que choravam pedras, sabe? Diamantes. E ele passava o dia inteiro catando alguém, sentando do lado e contando toda a história de como é que foi, quando foi a primeira vez, como é que era, quando foi noticiado no Fantástico a primeira vez, quantas vezes que teve, quando foi desmascarado. Gente. Então tem umas coisas assim também que... E sobre acontece. os Eu nem sabia comportamentos dessa história. repetitivos, né? Os rituais, né? Que às vezes se confundem até com toque. E as reações catastróficas que às vezes ocorrem também, né? Eu me lembro uma vez de um paciente, numa instituição que eu trabalhava, que é autista, ele se internou exatamente porque ele colocou fogo no apartamento dele, porque a barba dele não tinha sido feita, porque tinha cuidador e tudo no mesmo horário, da mesma forma. Isso gerou ali uma agitação, né? E ele acabou incendiando o apartamento. E eu quero saber se isso é uma exceção, se É um realmente... caso bem extremo. É extremo, é. É um Você caso só- extremo, mas o que a gente percebe no dia a dia é que a rigidez traz um desconforto. A rigidez, ela tem uma funcionalidade na previsibilidade. Então, você acontecer todos os dias as mesmas coisas. Então, você pensa que são pessoas que têm uma dificuldade com Sair do imprevisto, padrão, com sair sair do do- padrão. Elas gostam de padrão, elas gostam de saber como é que as coisas vão acontecer. E, enfim, impossível a gente controlar todas as variáveis do mundo, né? E aí, quando as coisas vão saindo do padrão, isso causa esse desconforto que muitas vezes geram, né, Essas reações. meltdowns, shutdowns, então, que pode ter, né? Sim. Essas reações extremas, sabe? E assim, acaba sendo assim, na criança, aí vem essa questão também da linguagem, que à medida que você vai também adquirindo a linguagem, tendo essas intervenções terapêuticas, você consegue flexibilizar mais essa questão e o adulto muitas vezes consegue até busca oportunidades que possam ser mais adaptáveis, né? Mas ainda assim, isso, mesmo não gerando, né, uma crise externalizante, né, dessa forma, mas isso tira muito da energia daquela pessoa, exige uma energia mental muito grande para Gasta-se muito tempo, né? lidar com essa adaptação. É importante, assim, desde como criança, ir trabalhando essa rigidez, sabe? Ir trabalhando... você pode fazer trabalho, por exemplo, de mudar coisas, obviamente direcionado, né? Às vezes criança que tem dificuldade de perder, então você ficar lá jogando com ela perdendo, até ela ir entendendo que aquilo faz parte e internalizando essa flexibilidade. Não esperar que a pessoa perca totalmente a necessidade de algo previsível. Acho que Me lembrei agora totalmente eu acho muito não dá. um paciente, né, da psiquiatria infantil da UERJ, que era uma criança de uns 12 anos, né, do espectro autista, e que ele tinha o caminho para a escola era sempre o mesmo, né, a mãe fazia lá o ritual e tudo. Só que aí era um problema, nas férias e nos feriados. Ele agitava e aí ele ia para a instituição, para a UERJ, Então, nos feriados. sabe o que porque acontece? Ele agitava. Essa questão da flexibilidade acaba sendo importante por isso, porque a gente não vai conseguir seguir os mesmos padrões sempre. E aí, às vezes, para evitar essas crises, a família vai incentivando essa rigidez, esse padrão de seguir sempre, tudo igual e tal. E aí fica, de uma certa forma, refém disso, sabe? Sim. Fica preso aquilo. Então, é importante você ir sentindo e ir adicionando flexibilizações na vida. Então, Vamos falar mais de tratamento, né? A gente falou pouco. sim. O tratamento, na verdade, assim, o papel do médico no tratamento, na verdade, é o menor em muitos, né, autistas, né? O que vai fazer mais diferença, né, tanto nessa flexibilização, no ganho de autonomia, na maior tolerância
a frustrações, na maior capacidade comunicativa, são justamente essas intervenções de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, terapia alimentar, né, com nutricionista, quando a gente fala de uma seletividade. São intervenções, às vezes, psicopedagogo, psicomotricidade, intervenções mais lúdicas que possam favorecer também o convívio social, como musicoterapia, a terapia com cavalos, hidroterapia, enfim. São coisas que vão fazer mais diferença, porque nenhum remédio vai conseguir mexer nisso. A gente medica, na verdade, esses sintomas assim secundários. Então, por exemplo, uma criança que agita muito, que ela não consegue tolerar nada, que ela fica agressiva, é difícil até dela conseguir ficar parada e conseguir ficar nas terapias. Então, você às vezes precisa medicar para que ela consiga até fazer as terapias que são necessárias das intervenções e possa ter esse ganho. Ou algo assim, está se colocando em risco, ou tem uma ansiedade muito intensa associada. A gente vai mais medicando esses sintomas secundários do que qualquer outra coisa. Porque essa parte, assim, né, as características centrais não são medicáveis. O trabalho é essa flexibilização e esse aumento da adaptação da pessoa para que ela tenha uma autonomia, uma vida mais autônoma possível. O trabalho terapêutico, né, assim, a análise do comportamento, aí pode ser, né, os outros profissionais. O psicólogo, que a gente sabe tem mais evidência, mais resultados, são as terapias, né, de análise do comportamento, terapia cognitiva, e é muito importante que elas foquem em funcionalidade, sabe? Então, entender a função Então, crianças que têm, principalmente essas crises, esses meltdowns, tudo, de você entender qual é a funcionalidade daqueles comportamentos e como você vai mexer nisso. Até as estereotipias mesmo, sabe? Você precisa entender qual é a função daquela estereotipia para aquela criança, porque ela está ali com alguma função de ajudar em algum comportamento. E a outra coisa é você conseguir desenvolver habilidades. O que a gente sabe é que quanto mais repertório essa criança tem, então quanto mais habilidade ela tem para fazer coisas da vida diária, do dia a dia. Então, comer sozinha, escovar o dente, até o brincar mais funcional, isso traz melhor adaptação às atividades diárias e menos crises, e menos estereotipia. Então, se uma criança está conseguindo brincar com um brinquedo, ela vai ficar menos tempo balançando as mãos, por exemplo. Então, isso é importante, hoje em dia, também focar nisso. E sobre a farmacologia, né? Atualmente tem pessoas usando o canabidiol para transtorno do espectro autista. Eu queria saber, né, se tem evidência de fato para esse uso e na experiência de vocês, qual né, com o canabidiol no autismo? Assim, eu não tenho experiência direta, não é uma área que eu estudei para aplicar. Existem sim alguns estudos com alguma evidência, mas são estudos ainda muito pequenos, muito incipientes. Então, a gente tem que pesar risco e benefício. A gente tem que entender que a gente ainda não tem tanto entendimento de como é que é a longo prazo, os resultados disso, principalmente em crianças. Então, daqui a 10, 15, 20 anos... A gente vai ter mais material para se embasar. Para se embasar, para conseguir... A aprovação de uma agência não tem, né? Canabidiol. Não. Na verdade, nada em psiquiatria, né? Nem em autismo. Ainda não. São alguns casos de epilepsia refratária. Né? Sim. Acho que epilepsia refratária e eu acho que náusea para algumas quimioterapias. oncológicos, Dor. Mas em psiquiatria ainda não tem nenhuma... Outra coisa que está em moda, né? Ser autista e usar canabidiol, né? Tem uma coisa de marketing. Marketing, eu acho que assim, eu também... Moda também, né? Eu acho que assim, já é estudado...
acho que assim, já tem estudo há bastante tempo, se a gente for pensar em anos, mas eles ainda não são grandes e robustos né, eles ainda não têm O suficiente para a gente poder ter essa... Para você generalizar, né? certeza. Para você entender que o ganho realmente é um ganho replicável. Eu acho que isso depende muito do caso a caso, né? Às vezes, um caso que você tá vendo uma refratariedade muito alta para a medicação, ela vai entrar, como a Karina falou, muito para sintomas específicos e, no meu entendimento, muito para propiciar que as intervenções aconteçam. Então, às vezes, você tem uma criança que ela agita muito e que ela não consegue que o terapeuta acesse ela. Sabe? O terapeuta não consegue nem... É só, às vezes, o terapeuta chegar que já agita, que já... E aí, às vezes, a medicação vai ajudar nisso, sabe? Às vezes, para regular o sono, às vezes, para fazer algumas alterações pontuais que vão permitir que as terapias aconteçam, que a fono aconteça, que o TO consiga trabalhar, que a criança consiga, às vezes, frequentar a escola. E aí, a partir, né, dessa possibilidade, ela vai ter um ganho de repertório e consegue ter uma regulação melhor, né, dessas crises. Então, a medicação entra muito para isso. E aí, eu acho que o canabidiol, ele vira, talvez, uma possibilidade de casos muito graves e muito refratários. Sim. Só que, hoje em dia, a gente vê um uso muito, às vezes, de primeira escolha, sabe? Eu, assim, que nem a Ana, eu não tenho essa prática, até o conhecimento suficiente de eu começar a prescrever. Não significa que eu tiro do paciente quando vem, mas eu explico, olha, eu não tenho esse manejo, né? Talvez a gente precise rever, algo assim. Existem as dificuldades em relação ao uso, né? Justamente por não ter essa regulação tão definida, né? É um uso off-label, né? A gente, assim, a gente faz uso off-label de muita coisa na psiquiatria, mas a gente tem que entender... Tem que ter evidência, né? E quando, né? Em que horas que você entra? O paciente chegou a primeira vez ali na sua frente e você já vai prescrever off-label? Pois é. Você não vai usar as coisas que você já tem, né, evidência, experiência. Que já tem mais tempo estudado, porque... E eu acho que entra também numa questão... Aí se a gente for pensar nos casos mais moderados e graves, né? De uma esperança, sabe? Assim, que às vezes... desespero, né? Nada funcionou, então vou tentar... Não, no desespero eu até entendo, mas eu acho que se joga muito, e a gente vê muito, né, agora com a internet, gente prometendo cura, gente prometendo... Charlatanismo, né? Na hora que você entra numa questão que não tem um tratamento específico, certo, direcionado, você abre espaço para as pessoas, exatamente, fazerem charlatanismo e prometerem milagres, sabe? E absurdos, assim, né? Se eu não me engano, teve, acho que foi nos Estados Unidos, alguma coisa até de colocar produto de limpeza. O MMR. Para criança, assim, com essa promessa de cura de autismo. Então, assim, existe muita desinformação e existe muita... Alguns protocolos, por exemplo, de uso de vitaminas, doses altíssimas, doses altas, exclusão, alguma coisa de alimentos. Então, são coisas que não têm evidência. E aí você, às vezes, pega estudo... Vitamina em excesso causa doença. Sim. Não, e assim, por exemplo, né, o que é muito clássico, que é a exclusão de lactose e glúten de dieta. Às vezes você pega uma criança que é extremamente seletiva, e aí você vai excluir mais alimentos dessa dieta, você vai piorar essa seletividade, né? Sem você ter uma forte evidência de que isso vai realmente trazer algum ganho. É óbvio que você pode tentar fazer intervenção individualizada, mas assim, disseminado, é complexo. Chegando ao fim, você quer... Só mais uma pergunta aqui. Vocês falaram, né, que se trata sintomas, né, do ponto de vista da farmacologia. Os sintomas obsessivo-compulsivos, eles têm boas respostas aos inibidores seletivos, os pacientes autistas, como a gente trata um TOC, né, por exemplo? Como é que é essa experiência de vocês? Se forem sintomas mais relacionados com a um toque mesmo, tem. Agora, em relação a essa parte de da rigidez, a uma parte
do padrão repetitivo, o ideal é que seja com a psicoterapia mesmo. É porque você vai ter que entender se aquele movimento é uma estereotipia, então é um movimento que tem uma função mais regulatória, sensorial, ou se entra dentro daquele grupo do pensamento obsessivo compulsivo mesmo, de eliminar algum desconforto, né? De você poder realmente fazer essa diferenciação no exame psíquico mesmo. Mas pode ter auxílio. O que a gente tem mais evidência hoje em dia é o uso da risperidona para irritabilidade, agressividade e sono. Sim. O aripiprazol e o aripiprazol também. E são os dois que já têm liberação mesmo, né? Regulação. Uma liberação mais formal. Ô, Karina, você trouxe um livro de poemas, né, escrito por uma pessoa que recebeu o diagnóstico de autismo, né? Isso. Aí eu até separei um poema aqui que eu achei interessante, né? O nome do livro é Corpo Esconderijo, e eu acho que isso já fala um pouco sobre essa sensação do autismo de certa forma, né? É um corpo presente, mas é uma pessoa que às vezes está escondida, muitas vezes esse diagnóstico fica escondido. Acho que isso... E como alguém se esconde dentro de si mesmo, né? Eu acho que isso... Tem várias interpretações para o corpo esconderijo, né? Mas tem um dos poemas que se chama Dentro do Espectro, e que aí eu queria ler para a gente fechar, né, de uma forma legal, assim, mais artística. Fechar bem. O nome é Dentro do Espectro. Se eu não puder respirar com minhas guelras imaginárias e com meus pequenos dentes morder as bordas da vida, se eu não puder dar aos meus pulmões a memória de um canto remoto e a essa falta de ar mais que o corpo esconderijo, se eu não puder condensar a profusão de estímulos em elipses, sinapses, algo além de símbolos, o espectro, permear este enxame, e o que um caracol no seu corpo de encaixes desenlaça, e só, se eu puder, ser por dentro o abrir-me. Então, vamos fazer propaganda. Qual é o nome do livro, da autora? Autora Roberta Tostes Daniel. Vou mostrar para a câmera. Comprem um livro, é legal. Você que... Sim, são poemas muito bonitos. Qual é o nome da editora? Editora Libertinagem. Tá, mas é isso. Quem quiser buscar mais informações, assim, tem os livros da Temple, que eu acho que são bem interessantes, porque são autobiográficos. Então tem da história dela, tem alguns que ela fala sobre os processos, assim, de como... Você lembra o título? Ela tem vários. São disponíveis no Brasil, traduzidos nos Estados do Brasil. Se colocar Temple Grandin nos sites, vai achar. Tem um autor indiano. Então, como é que é o nome dela? Temple Grandin. Tem até filme biográfico dela. Tem um filme sobre ela também. O nome. O nome eu não vou lembrar, mas tem um filme da biografia delas. Isso se jogar na internet, acha fácil. Os delas são fáceis de achar. Tem esse autor Tito, ele é indiano, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas que ele é um autista não verbal, mas que ele escreve. E aí tem essa questão dos autorrelatos, que é bem legal. Se eu não me engano, um dos livros é Como Eu Posso Falar Se Meus Lábios Não Se Movem. E acho bem interessante. Não sei se ele tem traduzido para o português. Não lembro. Né? E tem outros livros, assim, eu acho que cada vez mais tem surgido, né? Tem uns em quadrinhos, então tem bastante coisa, assim, de material para quem quiser se aprofundar dessa perspectiva mesmo. E infantil, tem alguns livros da Andrea Werner, que é A Lagarta Vira Pupa, que é sobre o filho dela. E tem um, se eu não me engano, é Meu Amigo Faz-I. É legal também, que é sobre autista não verbal. Então, e essa inclusão, né, deles. São interessantes. Sim. Então, vamos terminando. Eu queria dizer que eu gostei muito mesmo.
Agradecer a Ana, a Karina, que, como eu falei antes, eu não sei nada de psiquiatria da infância e adolescência, porque eu não tive na residência. Na minha época, eram 2 anos só de residência, agora 3 e mais 1, se for fazer uma subespecialidade. Então, para mim, foi útil para aprender mesmo. As perguntas que eu fiz não era só para levantar a bola, não. Eu queria aprender, saber as respostas. Agradecer o Estevão, né? Tá se tornando minha dupla aqui na UERJ, né? Então, a gente tem que falar, né, para quem está assistindo curtir, comentar e compartilhar, né, os 3 Cs. Então, agradecer ao Canal Médico, né, pela oportunidade de estar aqui tentando transmitir o conhecimento não só para os médicos, mas para o público leigo também. Então, muito obrigado e até a próxima. Até. Obrigada. Obrigada pelo convite, foi muito bom.